Nem te conto a escalação do Tite pro jogo de hoje contra o Corinthians. É claro que eu vou contar. Vamos comentar sobre o jogo de hoje, meus amigos. Tem informação, menos jogadores, menos 4 jogadores no Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu querido. Tem um botão logo aqui embaixo, aperta aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso crescimento. Se inscreveu, acionou o sino, deixou o like, então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou também comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo e rapaz, e minha parceira rubro-negra. Hoje é jogo decisivo no Maracanã, às 4 horas da tarde, o bagulho vai ficar doido, a gente vai comentar sobre isso. Mas antes, infelizmente, trazer uma notícia ruim. Se por um lado, o Dorival Júnior não convocou nenhum jogador para a seleção brasileira nenhum jogador para a seleção brasileira que joga no Flamengo, o Flamengo não vai ser desfalcado pela seleção brasileira na Copa América, diferente vai acontecer com o Uruguai. O Uruguai ainda não divulgou a lista oficial dos atletas que vão servir a seleção celeste na Copa do Mundo, mas a informação extraoficial dá conta que Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Guilherme Varela serão convocados pelo Marcelo Louco Bielsa, o argentino, que tem a batuta da seleção uruguaia. E ainda tem o Eric Pulgar, que deve ser convocado para a seleção chilena, apesar dele não estar jogando nesse momento, até a Copa América, que vai acontecer no mês de junho apenas, né? No meio do ano, que é daqui a um mês mais ou menos. Ele já vai estar 100%, né? O Eric Pulgar, inclusive, tem informação sobre o Eric Pulgar. A gente vai comentar nesse vídeo. Então, o Flamengo deve ficar desfalcado de 5 atletas, pelo menos. Menos mal que não teve para a seleção brasileira, mas, de qualquer forma, é uma perda e tanto para o Flamengo. Ainda mais o Flamengo, que não está jogando bulhufas com De Arrascaeta, sem De Arrascaeta, com De La Cruz, sem... Aliás, com o De La Cruz joga muito mais porque ele é um dos únicos, né, junto com o Bruno Henrique, acho que o Cebolinha também, que ainda corre nesse time do Flamengo, que eu sei que o treinador tá horroroso, mas tem muita gente aí que falta disposição. E aí, meus amigos, hoje tem Flamengo e Corinthians, e o Tite, técnico do Flamengo, é o reencontro do Tite contra o Corinthians, tá? Após muito tempo, após 15 anos, para ser mais preciso, o Flamengo, o Tite, volta a enfrentar a equipe do Corinthians. O Tite, que acredito que seja o maior treinador da história do Corinthians, conquistou o Mundial de Clubes com o Corinthians, e o gaúcho de 62 anos vai ter esse reencontro hoje, e a cobrança da torcida rubro-negra por um resultado positivo vai ser pesada, já foi pesada ontem no protesto e vai ser pesada hoje, porque a expectativa é que tenha cânticos de protestos, faixas na arquibancada, um clima hostil realmente, sobretudo para a diretoria do Flamengo, que vem fazendo burrada atrás de burrada. E aí, meus amigos, o retrospecto do Tite contra o Corinthians é positivo. Geralmente, o Tite contra o Corinthians, ele vence o Corinthians. Lá desde o início da sua carreira. Já venceu o Corinthians com o Juventude, já venceu o Corinthians com o Grêmio, né? Já venceu o Corinthians com o Caxias, se eu não me engano também, né? No dia 17 de junho de 2001, na final da Copa do Brasil, a imprensa toda brasileira destaca aqui o GE, que o Tite teria dado nó tático no Vanderlei Luxemburgo, à época o melhor treinador do país, com uma informação que improvisou Roger na zaga, adiantou Anderson Polga para a função de volante e deixou o experiente Mauro Galvão na sobra. Num 3-5-2 sem centroavantes, o Grêmio fez 3-1 no Corinthians num lotado Morumbi e garantiu o tetracampeonato da Copa do Brasil. E várias outras etapas da vida, o Tite conseguiu vencer o Corinthians. Então espero que hoje, já que ele continua como treinador do Flamengo, ele volte a vencer o Corinthians. O Flamengo, tirando o jogo contra o Amazonas, não vence há um bom tempo. Aliás, a última vitória
com V maiúsculo, vitória convincente do Flamengo, foi contra o São Paulo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, foi um 2-1 magrinho, mas pelo menos jogou um futebol melhor do que vem jogando até esse exato momento, motivo de muita preocupação pro torcedor rubro-negro. Aí tá aqui, ó, o perfil Noite de Copa, destaca que o Flamengo é o clube com mais vitórias como mandante contra times do G12 em toda a história, né? São os maiores clubes ali do Brasil. O Flamengo acumula 449 triunfos diante dessas equipes, tá? Diante dessas equipes no Maracanã. E por quê? Por conta da torcida. Então tem que dar resposta à torcida. Tem que dar moral pra torcida que vai estar lá, vai protestar na hora que tem que protestar, mas vai cobrar na hora que tem que cobrar também. Diante aos absurdos, né, que vem sendo cometido dentro e fora do campo também, com o negócio de eleição, de vereador, tá preocupado com eleição municipal, enfim, a gente já comentou isso aqui no canal. Segundo o GE. Globo, fora do jogo contra o Corinthians, o Pulgar não joga hoje contra o Corinthians, o chileno foi a campo ontem, no treinamento de ontem, com os fisioterapeutas. Mas a sua chance de enfrentar o Bolívar na quarta-feira existe, entretanto, é remotíssima. Ele teve uma torção de um certo grau ali no tornozelo, no confronto contra a equipe do Botafogo, e é remota a chance até mesmo de ele enfrentar o Bolívar. Mata-mata que o Flamengo vai disputar na Copa Libertadores da América. Vai de grupo, é mata-mata, meu amigo. Até porque na terça-feira já tem um jogo aí pra gente ficar ligado, que é o jogo entre Milionários e Palestina. Inclusive eu tenho a camisa do Milionários ali. Meus amigos, é o seguinte. O Rafael Zarco junto com o Ronald Lincoln trazem a partir do GE. Globo o seguinte. Maracanã terá 4 campos de reservas em fazenda no interior do Rio para 2 trocas de gramado por ano. Empresa contratada por Flamengo e Fluminense, que já cuida do gramado do Maracanã, revê planejamento em previsão de mais de 70 jogos por temporada. Eu havia trazido a informação aqui no vídeo da tarde de ontem, né? No entanto, eu comentei que seriam mais 2 campos, mas na verdade serão 4 campos, tá? E a expectativa é que o gramado do Maracanã seja trocado pelo menos, no mínimo, 2 vezes por ano, justamente para ter essa manutenção, ter um gramado de qualidade aí à disposição do Flamengo, à disposição de seus atletas. Mas vou falar um negócio, do jeito que o Flamengo tá jogando aí, tem que jogar no barro, tem que jogar na terra batida, no terrão mesmo, porque vocês não estão jogando, é nada. E aí quer dar desculpa de gramado, que o gramado tá ruim, que a bola sobe, mas vocês não estão jogando nada. E tem muita coisa a melhorar para o confronto de hoje, apesar da má fase do Flamengo. A torcida rubro-negra vai se fazer presente e mais de 50 e poucos mil ingressos foram vendidos para hoje. A promessa é de um grande público no estádio Mário Filho, no estádio do Maracanã, para protestar, evidentemente, mas sobretudo no jogo, durante o jogo, apoiar o Flamengo rumo aos 3 pontos, rumo a essa vitória no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que não vence no Campeonato Brasileiro aí há 3 rodadas, né? O Flamengo teve a vitória contra o Atlético Goianiense, depois o Flamengo vence no São Paulo, depois o Flamengo empata com o Palmeiras, depois o Flamengo perde pro Botafogo, depois o Flamengo empata com o Bragantino. Então já tem um bom tempo que o Flamengo não vence no Campeonato Brasileiro, há 3 rodadas, melhor dizendo. O Flamengo ocupa a 7ª colocação do campeonato e nesse momento está a 2 pontos da liderança do campeonato, que pertence à equipe do Atlético Paranaense. Então o Flamengo precisa vencer esse raio desse jogo de hoje para pontuar, para chegar aos 11 pontos, quem sabe aí virar líder do campeonato. Vai ser difícil, porque aí vai depender que Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia e Atlético Paranaense percam suas partidas ou então empatem, né? O que vai ser difícil, se tratam de 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não interessa, o Flamengo tem que entrar em campo e fazer a parte dele e vencer o raio do jogo. É isso que é o mais importante, beleza? E aí, cara, quando eu falo que tem que vencer o jogo, é lógico que a gente, como tá nesse momento de crise, como tá esse momento horroroso, é lógico que o torcedor do Flamengo, sobretudo, quer ver a vitória. O Flamengo quer ver lá 3 pontos, vitória do Flamengo, passar o final de semana feliz, feliz Dia das Mães e coisa e tal. Mas isso a longo prazo também não serve. O Flamengo tem que jogar bem,
O Flamengo tem material humano pra isso, o Flamengo tem que atacar, tem que parar com essa história de que fez um gol, vamos administrar o jogo, não tem essa história. DNA rubro-negra pra frente, meteu 1, meteu 2, meteu 3, meteu 4, meteu 5. Palmeiras meteu 5 na Libertadores. Então, é isso, pelo menos que eu identifico, que o torcedor rubro-negro quer. Quer a vitória e quer ver o time jogando bem, porque eles são muito bem pagos pra isso, o treinador é bem pago pra isso, né? E tem jogadores pra isso, inclusive pagaram uma multa de 16 milhões de dólares num jogador como o De La Cruz, que tem que ficar correndo que nem um louco dentro do campo sozinho, porque o pessoal não ajuda ele. Vamos lá, minha gente. Ó, escalação do time do Corinthians para enfrentar o Flamengo. Quem comanda o Corinthians nesse momento é o técnico português Antônio Oliveira. O Corinthians está na 14ª colocação no campeonato. Não vive lá uma grande fase, uma enorme fase. O Corinthians, na última partida, venceu o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Eles venceram o América de Natal pela Copa do Brasil e meteram um sonoro 3-0 no Fluminense. Esse é o retrospecto, é o último recorte do Corinthians nas últimas 3 partidas. Então, por mais que não vivam um grande momento, no recorte dos últimos 3 jogos, eles vêm jogando bem. Eles vêm melhorando na competição. Talvez o Antônio Oliveira já está encaixando o estilo de jogo dele. Que, aliás, fez um bom trabalho também no Cuiabá, o Antônio Oliveira. Aí tá aqui o time do Flamengo. Do Corinthians. Carlos Miguel, Fagner, tem que tomar cuidado com o Fagner, ó. Sabe como é que é? Bate pra caramba. A zaga, Félix Torres e Kaká. Hugo na outra lateral. Mais à frente, Paulinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, ex-jogador da equipe do Tajeres, que agora tá no Corinthians, Wesley, Romero e Yuri Alberto. É um time que tá se renovando, você vê que o goleiro não é o Cássio, você vê que na zaga não tem mais o Gil, tá lá no Corinthians, mas, cara, não tem, tá lá no Santos, não tem nem comparação o time do Flamengo com esse time aqui do Corinthians. O Corinthians tem alguns desfalques, como o Diego Palácio, Mateuzinho, ex-Flamengo, não enfrenta o Flamengo, teve uma lesão aí na última partida. O argentino Fausto Vera também não joga e o Pedro Henrique também não joga, o meu xará. O técnico Antônio Oliveira também não conta com o volante Ranieri, que veio do Cuiabá e está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, além de ter um time bem abaixo em relação ao Flamengo, o Corinthians tem uma série de desfalques. E se você for pegar o retrospecto recente do Flamengo contra o Corinthians, a maioria dos jogos o Flamengo vence o Corinthians. Geralmente o Flamengo ganha do Corinthians. Com o Dorival, então, o Dorival cansou de bater no Corinthians. Então, o Flamengo precisa vencer hoje. E aí a gente vai debater a escalação do Flamengo. Mas antes eu queria levantar uma situação aqui com vocês. Cadê o Carlinhos, hein? Tô dando falta do Carlinhos. Carlinhos não entra mais no jogo, né? Entrou aí no jogo aí contra o Palmeiras, começou jogando, depois não entrou. Contrataram o Carlinhos pra quê? Porque voltou o Gabigol, aí o Carlinhos não joga mais? Porque, pra quem não sabe, o Carlinhos tem 3 anos de contrato com o Flamengo, né? Fizeram 3 anos de contrato com o cara, agora vai ter que usar o cara ou vai emprestar? Né? Não se adaptou? O que tá havendo? Essa dúvida aí realmente que tá pairando no ar, né? Tá se adaptando, enfim. Vamos ficar aí. Não tô cobrando que ele seja titular, só tô perguntando cadê ele. Escalação do Flamengo. Evolução clínica definirá se Arrascaeta será titular. Bruno Henrique está fora. Então, portanto, minha gente, o Flamengo, ao que tudo indica, deve ter o reforço de Arrascaeta, ainda mais frente ao momento de pressão que o Flamengo vive na temporada, frente ao momento de pressão que o treinador vive na temporada. Ele sabe que o De Arrascaeta é uma peça importantíssima para esse time do Flamengo. Se o uruguaio não tiver condições, e não ter condições, ele está se arrastando completamente em campo, Lohan iniciará como meia da equipe contra o Corinthians às 16 horas no Maracanã, afirma o jornalista Fred Gomes, né? O De Arrascaeta, que recentemente teve uma lesão na coxa direita, tá? Mas pela pressão, pelo momento, se ele tiver a mínima chance de jogo, ele vai pro jogo, apesar de que tem uma decisão contra o Bolívar. Mas também, se não ganha o Corinthians, aumenta a pressão pro confronto contra o Bolívar. E aí, gente,
Vamos aqui para a escalação do Flamengo. Rossi no gol, Varela na lateral direita, para você ver como é crítica a situação da lateral direita do Flamengo. O Varela está lesionado, o Varela tem um problema no abdômen, entretanto o Wesley, cara, não tem a menor condição, a torcida tá revoltada com ele. É um dos nomes mais falados no protesto que eu tava ontem, era o nome do Wesley, queriam conversar com o Wesley, e a informação que eu obtive é que o Wesley chegou bem cedo, madrugou, e entrou no CT Ninho do Urubu para que não tivesse nenhum tipo de problema, assim como o Gabigol, né, que chegou a mais cedo ainda que o Wesley, mas aí mais por uma questão de comprometimento ali do Gabriel, que tá tentando voltar aos trilhos. Então não dá pro Wesley jogar pela questão da pressão da torcida, que tem a sua razão, e pela questão dele, que não tá entregando absolutamente nada, né? Então vai jogar o Varela com problema no abdômen mesmo. Na zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira. O Fabrício Bruno, pra mim, caiu demais nas últimas partidas, sobretudo quando o assunto é saída de bola. Eu já acho que poderia dar mais rodagem para o Léo Ortiz, mas o Tite não adianta, tem uma fila, eu já comentei isso com vocês, ele não vai tirar assim. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, tá? O Vinha que teve um probleminha aí, tá? Mas não é nada grave, não. Primeiro volante, Alan. Segundo volante, espero que o Tite não invente e coloque o De La Cruz de fato como segundo volante, porque ele rende muito mais como segundo volante, De La Cruz. Mais à frente, como meio armador, existe essa dúvida aí entre o Lohan e o De Arrascaeta, tá? Vai ficar a cargo aí da comissão técnica do Tite, mas pelo menos para o banco, o De Arrascaeta vai, sobretudo numa tentativa também de ganhar ritmo para quarta-feira, para a eleição de quarta-feira. No lado esquerdo, Everton, Cebolinha. No lado direito, Gerson. Gerson vai jogar caindo pela direita. E de centroavante, o Pedro, que com todo respeito, tá um fominha danado. Em diversos lances, fez contra o Palmeiras com o De Arrascaeta, fez contra o Palestino com o De La Cruz. Ele precisa mudar essa mentalidade dele, que às vezes eu acho que é muito egoísta, tá? Fora do jogo, o Flamengo, o Eric Pulgar tá fora da partida, a gente já comentou aqui, foi a campo com os fisioterapeutas do Flamengo, mas a sua chance de enfrentar o Bolívar é muito remota no confronto pela Copa Libertadores da América. Aí tem uma informação de bastidor que, por mais que saiam matérias dizendo que a diretoria tá fechada, de que isso, de que aquilo, se o Tite não vence hoje, tá? A situação escala cada vez mais. Já mandaram ele tomar suco de caju no Maracanã, né? Quando o Flamengo perdeu pro Botafogo. Mandaram ele tomar suco de caju, né? Lá na Bolívia, não. Lá no Chile, quando o Flamengo perdeu pro Palestino, né? Em Bragança, esse tipo de movimento não aconteceu. Por quê? Porque o Flamengo foi bem no segundo tempo, tá? E a diretoria foi dar entrevista. Tudo bem que tem que dar, tem que falar, tem que reclamar, mas foi um escudo ali pro Tite. A gente sabe disso, aquela entrevista. Mas hoje seria a gota d'água se o Flamengo não fizer um bom jogo, se o Flamengo não vencer a partida contra um Corinthians que, por mais que venceu os seus últimos 3 jogos, é um time que vem muito fragilizado. O presidente do Corinthians recentemente demitiu o diretor de futebol do Corinthians, que foi o Rubão, que foi dar entrevista aí na TV Gazeta falando poucas e boas do presidente do Corinthians. Então, não há motivos para o Flamengo não vencer esse jogo de hoje. E eu vou estar lá no Maracanã para fazer essa cobertura para vocês em todas as redes sociais. Beleza, meu parceiro e minha parceira? Então se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like que é muito importante. Tamo juntão, saudações rubro-negras.